Meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus agradecimentos ao pastor presidente, reverendo Orisvaldo, os pastores Alberto, Jadson, os demais pastores da liderança do ministério da convenção, todos os pastores, todos os departamentos, que Deus continue abençoando a todos. Estamos na presença do Senhor, nesta grande conferência pública de evangelização. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, versículo 46. Glória a Deus, aleluia. Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, versículo 46. Assim diz a palavra de Deus: E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Amém. Podeis assentar, irmãos. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 32, fala-nos acerca das terríveis imagens da cruz. Esta noite é uma noite de conferência pública de evangelização. Nós temos mais uma vez a oportunidade de escutarmos a bendita palavra do Senhor. Nós temos a missão de evangelizar, de proclamar ao mundo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, de dizer ao mundo que Jesus Cristo é a salvação de Deus, de dizer ao mundo que as verdades de Jesus Cristo são verdades universais e que a palavra de Deus é uma verdade absoluta. Esta noite nós temos a oportunidade de percebermos pela leitura que fizemos da palavra de Deus sobre as terríveis imagens da cruz de Jesus Cristo. A mensagem da cruz é uma das mensagens mais importantes, se não a mais importante da Bíblia. Aliás, o cristianismo é uma religião contra a cultura, porque é uma religião que bate contra tudo aquilo que não provém de Deus. A mensagem da cruz é loucura para os que perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A mensagem da cruz é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Cristo é a nossa vida, e sua vida vem a nós por meio de sua morte e ressurreição. O cristianismo tem um tripé teológico. O primeiro é a encarnação, o segundo é a crucificação e o terceiro é a ressurreição. A lógica da cruz, ela está baseada nesse tripé, na encarnação, na crucificação e na ressurreição. E nós cremos que Jesus Cristo se fez homem, cremos também na sua crucificação, na sua morte expiatória, e cremos também na sua ressurreição literal, corpórea, fisicamente. Por isso estamos aqui proclamando a todos que Jesus é a salvação de Deus. Estamos explorando o amor de Cristo por meio das 7 palavras da cruz, que ele falou na cruz. A primeira, por exemplo, ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo. Lucas 23, 34. Na verdade, a mensagem da cruz oferece-nos também o perdão de Deus. Caio Fábio, quando estava no auge do seu ministério, ele escreveu um livro cujo título foi Perdão, Encarnação da Graça. E o perdão de Deus, ele deleta todo tipo de pecado, porque somente Deus pode salvar, somente Deus pode perdoar, somente Deus pode curar, somente Deus pode libertar, somente Deus pode levantar o homem, somente Deus pode livrar o homem dos seus pecados, somente Deus pode nos garantir a vida eterna. E hoje temos aqui mais uma vez a oportunidade de dizer a todos que Jesus Cristo é o perdão
de Deus. A segunda palavra da cruz que encontramos na Bíblia, hoje ele disse: hoje você estará comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Uma das mensagens do Novo Testamento é a esperança, e a esperança diz respeito à ressurreição de Jesus, e a ressurreição de Jesus é também a nossa ressurreição. Nós cremos que brevemente Jesus Cristo arrebatará a sua igreja, nós seremos levados para cima, nós estaremos para sempre com o Senhor, por toda a eternidade, estaremos como serafim dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E quantos aqui esta noite têm esta esperança, a esperança de um paraíso eterno, a esperança de uma vida eterna, a esperança de estar com Deus por toda a eternidade? Quantos podem glorificar o nome do Senhor? A terceira palavra que Cristo falou na cruz foi uma terna palavra de compaixão que ele falou para sua mãe. Ele disse: querida mulher, aqui está o seu filho. E disse para o filho, para o discípulo: aqui está a sua mãe. Em João 19, 26 e 27. E a quarta palavra da cruz era a terceira hora, quando eles crucificaram Jesus. Marcos 15, 25. Um dia começava às 6 horas, antes de 9 horas da manhã, eles pregaram Jesus na cruz, levantaram-na, e foi quando ele disse: perdoa, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Esta noite o Espírito Santo, ele abre a sua mente para o entendimento da mensagem da cruz de Jesus. Somente o Espírito Santo pode abrir o seu coração para você entender a importância, o valor e a glória da mensagem da cruz. E esta noite você tem esta oportunidade de receber Jesus como seu Salvador, Jesus como seu único Senhor, Jesus como seu Deus encarnado, crucificado e ressuscitado. Você pode receber hoje Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. Amanhã avançou com zombarias da multidão, insultos dos ladrões, todos estavam zombando de Jesus na cruz. 9 horas, 10 horas, 11 horas, um sujeito naquela manhã, um dos ladrões, começou a temer a Deus e pediu a Jesus que se lembrasse dele. Cristo então disse: hoje falo com você agora, hoje você estará comigo no paraíso. Esta mensagem também pode nos garantir a certeza de vida eterna. Nós podemos nos transportar agora para a cruz de Jesus Cristo, e nós estamos com ele crucificado, e ele nos dizer as mesmas palavras, ou seja, que os nossos pecados estão perdoados e que nós estaremos com ele para sempre na eternidade, no céu, na sua glória. Então, ao meio-dia, depois de Cristo ter suportado 3 horas de agonia, insulto das mãos e da boca dos homens, algo novo aconteceu, e Cristo entrou no coração de sua paixão. Foi um momento de angústia, um momento terrível, um momento de suplício, um momento de sofrimento, um momento de grande crucificação, ou seja, um momento de angústia profunda, da sua paixão. Ele estava entrando na sua paixão, estava aproximando às 3 horas da tarde, a hora do sacrifício do templo, a hora do sacrifício, estava se aproximando a hora do sacrifício anual. Então, irmãos, o que aconteceu? O que aconteceu na escuridão da 6ª hora, ou seja, do meio-dia até a hora 9ª, às 3 horas da tarde, as trevas cobriram toda a terra. Mateus 27, 45 nos registra isto. E desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra até a hora 9ª, ou seja, do meio-dia até as 3 horas da tarde. Que era isso? Segundo os estudiosos do Novo Testamento, este não foi um eclipse, porque um eclipse não dura 3 horas. Deus apagou a luz. Quando Cristo nasceu, havia luz à meia-noite.
quando ele foi crucificado, escureceu ao meio-dia, porque ele estava entrando na profundidade da sua paixão, na profundidade do seu sofrimento, na profundidade da sua angústia na cruz do Calvário. Jesus Cristo estava, como disse João, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus estava entrando na sua mais profunda paixão, no seu sofrimento. Ele estava na cruz do Calvário, expiando os nossos pecados, estava nos curando dos nossos pecados. Por isso que é chamado a doutrina da expiação. Ele estava tirando o pecado de toda a humanidade. Isso é chamado a sua expiação, a sua paixão. Veja a escuridão repentina, nos diz que algo totalmente novo estava acontecendo. O que era que estava acontecendo? Era a morte do Filho de Deus, era a crucificação do Filho de Deus, era o sofrimento do Filho de Deus, e tudo se resumia ao sofrimento físico, ao sofrimento psicológico, ao sofrimento emocional. Ou seja, toda a sua biologia humana, toda a sua neurologia, toda a sua fisiologia humana, tudo estava em processo de crucificação, em processo de paixão, em processo de agonia, de sofrimento, tudo na cruz do Calvário. Ou seja, açoites, pregos e zombarias, tudo nas mãos dos homens. Agora Cristo estava entrando na profundidade da cruz, da profundidade do seu sofrimento. Agora Jesus estava entrando no centro de sua obra expiatória, como nosso portador de pecados. Ele havia assumido todos os nossos pecados, havia assumido todos os nossos crimes, havia assumido todas as nossas fraquezas, havia assumido a nossa natureza humana, havia assumido toda a nossa maldade, havia assumido toda a nossa desgraça, havia assumido toda a nossa dívida, havia assumido a nossa morte. Mas lá na cruz estava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A escuridão nos lembra que os eventos que aconteceram nessas horas estão além da nossa compreensão. A teologia é incapaz de compreender a profundidade da cruz. A filosofia é incapaz de compreender a profundidade da cruz. A medicina é incapaz de compreender a profundidade da cruz. Mas a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu na cruz do Calvário para garantir a você o perdão dos seus pecados. Jesus morreu na cruz do Calvário para garantir a você a libertação da sua alma da condenação eterna. E Ele estava lá na cruz. Ele estava lá na cruz. Mas existem algumas coisas que sabemos porque Deus nos disse. E hoje na sua palavra, o evangelista Mateus nos registra: e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz. A língua grega diz que ele deu um grito. Ele exclamou com muita profundidade. Ele exclamou mesmo para valer a Deus. Ele citou o Salmo de número 22. O Salmo de número 22 é um registro profético da crucificação de Jesus. Se você quer saber detalhes da crucificação, leia o Salmo messiânico de número 22. E ele cita: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Jesus estava fazendo uma pergunta ao Pai. Ele estava questionando ao Pai, não como ceticismo, não era uma pergunta cética, não era uma pergunta duvidosa, era uma pergunta porque ele estava assumindo todos os nossos pecados, ele estava assumindo todas as nossas maldades, ele estava assumindo toda a nossa responsabilidade. Então Cristo levou nossos pecados na cruz do Calvário.
estava todos os nossos pecados. Na cruz do Calvário estava toda a nossa fraqueza. Na cruz do Calvário estava toda a nossa limitação. Na cruz do Calvário estava toda a nossa maldade. Na cruz do Calvário estava a nossa condenação. Mas na cruz do Calvário Jesus Cristo expiou os nossos pecados. Na cruz do Calvário Ele nos garantiu o perdão de Deus. Na cruz do Calvário Ele nos garantiu a libertação de Deus. Na cruz do Calvário Ele garantiu a libertação espiritual de todos os pecadores arrependidos, aqueles que acreditam em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Levante a sua mão e agradeça a Deus pela sua salvação. Agradeça a Deus pelos perdão dos seus pecados. Agradeça a Deus pela vida eterna. Agradeça a Deus porque você está hoje aqui por causa da cruz de Jesus Cristo. Nós estamos aqui. Ele mesmo carregou nossos pecados em seu próprio corpo no madeiro. E o apóstolo Pedro registra isso na sua primeira carta 2:24. Ele registra dizendo que na cruz do Calvário Jesus Cristo, Ele levou todos os nossos pecados. Deus fez com que aquele que não tinha pecado ser pecado por nós. Segundo aos Coríntios 5:21, Jesus era inocente. Jesus não tinha pecado. Jesus nunca cometeu pecado. Mas Jesus Cristo era o Cordeiro perfeito de Deus que estava tirando o pecado da humanidade na cruz do Calvário. Nós precisamos acreditar no poder da morte de Jesus Cristo na cruz. Por quê? Porque a mensagem da cruz é uma mensagem de libertação. A mensagem da cruz é uma mensagem de confronto. A mensagem da cruz é uma resposta de Deus ao sofrimento humano. A mensagem da cruz é uma resposta de Deus ao problema do pecado. A mensagem da cruz é uma resposta de Deus ao sentido da história. A mensagem da cruz é a resposta de Deus ao fim da história. A mensagem da cruz é a resposta de Deus que Jesus deu na cruz do Calvário para todos os pecadores arrependidos. E nós estamos aqui simplesmente agradecendo a Deus, porque o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53:6, o profeta messiânico Isaías, no capítulo 53, ele profetiza a expiação de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu quero dizer a você que a morte de Jesus Cristo tem o poder não apenas de perdoar os seus pecados, mas ela tem o poder de garantir a você a vida eterna. Ela tem o poder de garantir a você comunhão com Deus. Ela tem o poder de garantir a você a cura divina. Ela tem o poder de garantir a você a vitória sobre a morte. Ela tem o poder de garantir a você a vitória sobre os demônios. Ela tem o poder de garantir a você a vitória sobre o inferno. Ela tem o poder de garantir a você o poder sobre Satanás, porque a mensagem da cruz é uma mensagem indestrutível. A mensagem da cruz é uma mensagem gloriosa. A mensagem da cruz é uma mensagem poderosa. A mensagem da cruz é uma mensagem imbatível. A mensagem da cruz é uma mensagem inigualável. A mensagem da cruz é uma mensagem magnífica. A mensagem da cruz é uma mensagem soteriológica. A mensagem da cruz é uma mensagem escatológica. A mensagem da cruz é uma mensagem que liberta, é uma mensagem que salva, é uma mensagem que nos traz a vitória sobre a força do pecado, sobre a força da natureza humana, e nos garante a vida eterna com Deus. Quantos podem glorificar a Deus por isso? E Cristo suportou o castigo pelos nossos pecados na cruz do Calvário. A missão da Assembleia de Deus é pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Nós temos 5 pilares na nossa confissão de fé. O primeiro, Jesus Cristo salva.
O segundo, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Terceiro, Jesus Cristo liberta e cura. Quarto, Jesus Cristo santifica. Quinto, Jesus Cristo arrebatará a sua igreja. Nós cremos que da morte de Jesus Cristo é a vitória de todos os eleitos de Deus, de todos aqueles que acreditam em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Por isso Cristo suportou o castigo pelos nossos pecados. Hoje você pode experimentar o perdão dos seus pecados. Hoje você pode experimentar a libertação da sua alma, porque somente essa mensagem, a mensagem da crucificação, a mensagem da expiação, é que pode nos garantir essa libertação para a vida eterna. E a Bíblia diz, em Isaías 53:5, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. A verdadeira paz somente em Jesus Cristo. A verdadeira vida somente em Jesus Cristo. A verdadeira alegria somente em Jesus Cristo. A verdadeira comunhão somente em Jesus Cristo. O verdadeiro relacionamento com Deus somente em Jesus Cristo. A verdadeira vida somente em Jesus Cristo. A salvação eterna somente em Jesus Cristo. Por isso o castigo nos trouxe paz, estava sobre ele. Sabe por que nós temos paz hoje? Por causa da sua morte. Sabe por que estamos aqui hoje? Por causa da sua morte. Sabe por que temos salvação? Por causa da sua morte. Sabe por que cremos na vida eterna? Por causa da sua morte. Sabe por que temos uma Bíblia? Por causa da sua morte. Sabe por que nós louvamos e adoramos? Por causa da sua morte. Sabe por que nós temos uma igreja? Por causa da sua morte. Sabe por que você tem o Espírito Santo? Por causa da sua morte. Sabe por que você vai para o céu, para a vida eterna? Por causa da sua morte. Ou seja, o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e agora nós temos a paz. Quantos aqui têm a paz? Deus o apresenta, Cristo, como sacrifício expiatório. Romanos 3:25. Eu tenho um comentário de Romanos, mais ou menos 500 páginas de estudo. É uma das cartas que mais estudo, que mais estudei. E nós percebemos nessa carta que Paulo fala sobre a doutrina da salvação. E a morte de Jesus Cristo é central na carta de Paulo aos Romanos. Deus apresenta Cristo como um sacrifício expiatório. Eu quero que você entenda que sacrifício expiatório significa que a morte de Jesus é o poder para limpar a sua alma. A morte de Jesus é o poder para resgatar você da condenação eterna. A morte de Jesus Cristo tem o poder de limpar a sua consciência. A morte de Jesus Cristo tem o poder de apagar os seus pecados e o seu passado. A morte de Jesus Cristo tem o poder de escrever o seu nome no livro da vida. A morte de Jesus Cristo tem o poder de levar você para a eternidade. A morte de Jesus Cristo tem o poder de reconstruir uma nova história na sua vida. E quantos aqui já foram alcançados pela morte expiatória de Jesus? Cristo é o sacrifício expiatório pelos nossos pecados. 1 João 2:2. Ou seja, Ele é o único que perdoa os nossos pecados. Ele é o único que sara a todos nós. Ele é o único que tem o poder de nos garantir a salvação eterna. As religiões não salvam, a ciência não salva, a tecnologia não salva, a arte não salva, a literatura não salva, a filosofia não salva, o Estado não salva, a política não salva, a economia não salva, o direito não salva, a tecnologia não salva, mas Jesus Cristo é a salvação de Deus. Jesus é a salvação de Deus. Jesus é a salvação de Deus.
Cristo estava completamente sozinho em seu sofrimento na cruz. O evangelista narra que ele estava completamente sozinho na cruz, completamente isolado na cruz. Cristo estava completamente sozinho em seu sofrimento na cruz, em sua paixão na cruz, em sua angústia na cruz. Os discípulos abandonaram-no na cruz. Jesus entra em um isolamento ainda mais profundo. Ele é abandonado por Deus. Como assim por Deus? Porque a ilustração, quando ele pergunta: Deus meu, por que me desamparaste? Não é que Deus abandonou Jesus no sentido divino, porque Jesus, ele tinha duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Mas Deus, ele não podia naquele momento olhar para aquela cruz, porque Jesus estava na cruz representando todos os nossos pecados. Por isso ele era o sacrifício de Deus, ele era a oferta de Deus, ele era o dom de Deus, ele era a saída de Deus, ele era o preço de Deus, ele era a graça de Deus, ele era o poder de Deus, ele era a sabedoria de Deus, e ele era a contradição de Deus contra toda a filosofia, todo conhecimento e toda a sabedoria humana. E Lutero diz: Deus está abandonando a Deus. Deus está abandonando a Deus. Que homem pode entender isso? A terra o rejeitou e o céu o abandonou. Ele grita, ele está no seu estado mais profundo de sofrimento, ele está no estado mais profundo da sua paixão. Estava sobre ele todos os nossos pecados, estava sobre ele a ira de Deus, estava sobre ele toda a angústia da humanidade, estava sobre ele todo o sofrimento da humanidade. E ele grita: meu Deus, por que você me abandonou? Meu Deus, por que estou aqui nessa cruz? Meu Deus, o que é que está acontecendo? Meu Deus, por que me desamparaste? E naquele momento, Deus sabia que Jesus estava sendo oferecido a ele em sacrifício por toda a humanidade. Um filósofo da Polônia, ele disse que ainda não havia o céu, ainda não havia a terra, ainda não havia os anjos, Deus ainda não havia criado o ser humano, não havia absolutamente nada, somente Deus. Não havia o tempo, não havia o espaço, não existiam as constâncias da física, como por exemplo a lei da gravidade, a lei do campo elétrico magnético, a fusão nuclear forte e fraca. Não havia realidade, não havia nenhum tipo de equação para explicar o que poderia haver. E ele continua: Deus estava infinitamente distante, não havia absolutamente nada. Mas na eternidade, Ele deu um passo atrás e viu você, Ele viu cada um de nós. E quando Ele deu um passo atrás, Ele diz: haja luz, e Deus criou os céus e a terra, e o Espírito Santo pairava sobre as águas. E Ele então diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho. Você estava no pensamento de Deus, você estava no conselho de Deus, você estava no amor de Deus, você estava na vontade de Deus, você estava no plano de salvação de Deus. Na cruz do Calvário, Jesus materializa o amor de Deus, Jesus existencializa a compaixão de Deus. Por quê? Porque Cristo estava completamente sozinho em seu sofrimento na cruz do Calvário. Esse abandono de Cristo
significou duas coisas. Primeira, o conforto do Pai estava além do seu alcance. João 17 nos revela que antes da encarnação, ele estava com o Pai na eternidade, e o Pai o amava, ele amava o Pai, ele estava na sua glória, estava no seu gozo eterno, ele estava na sua natureza eterna divina, ele ainda não era ser humano. O conforto do amor do Pai estava além do alcance do Salvador, agora na cruz do Calvário. O Pai não deixou de amá-lo. Jesus disse: meu Pai me ama porque dou a minha vida. João 10:17. Como o Pai poderia então deixar de amar o seu filho enquanto ele estava dando a sua vida? Como é que nós vamos responder isso? Exatamente assim, na cruz do Calvário, na paixão de Jesus Cristo, o amor de Deus estava sendo revelado, o amor de Deus estava sendo manifestado, o amor de Deus estava sendo evidenciado, porque Jesus é a lógica do amor de Deus, Jesus é a filosofia do amor de Deus, Jesus é a equação do amor de Deus, Jesus é a resposta de Deus para a humanidade. Então veja, o Pai não parou de amar o Filho nessas horas de escuridão. Tudo estava escuro, tudo estava abandonado, ele estava sozinho na cruz do Calvário. Mas Cristo está separado desse amor da eternidade, ele está distante do Pai, porque quem morre na cruz não é o Pai, quem morre na cruz não é o Espírito Santo. Já diziam os teólogos da igreja antiga, quem morre na cruz é Jesus Cristo, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do Pai. Então Jesus morre na cruz do Calvário, ele está distante do Pai. O amor que o Filho desfrutou com seu Pai por toda a eternidade está agora além do seu alcance. Deus estava ausente, mas essa ausência é por pouco tempo. Lá em Romanos 1, versículo 4, Paulo então profetiza dizendo que Jesus Cristo, ele morreu, mas Deus o ressuscitou. Jesus Cristo morreu, mas Deus o ressuscitou. Quantos aqui acreditam na ressurreição de Jesus? Quantos acreditam na sua ressurreição? Que Jesus ressuscitou, que Deus ressuscitou a Jesus Cristo de Nazaré. Portanto, em Romanos 1:4, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito Santo de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, Jesus Cristo nossa salvação, Jesus Cristo nossa justiça, Jesus Cristo nossa cura, Jesus Cristo nossa vida, Jesus Cristo nossa paz, Jesus Cristo nosso Senhor, Jesus Cristo nosso Deus, Jesus Cristo nosso sumo sacerdote. Os terrores do julgamento do Pai foram derramados sobre o Salvador Jesus Cristo, para ser nosso perdoador e nosso portador de pecados. Ele não apenas portou nossos pecados, mas ele perdoou os nossos pecados. Cristo completará em si mesmo o inferno que nossos pecados trazem. O grande teólogo Klaus Schilden, dos Estados Unidos da América, diz que Deus estava enviando diretamente os tormentos do inferno sobre o Cristo, ou seja, ele estava assumindo todos os nossos pecados, toda a ira de Deus, toda a nossa rebeldia. Aqui está o mistério mais profundo na escuridão da cruz. Como o Pai poderia mergulhar no Filho que amava nesses tormentos? Simplesmente porque o Pai amava o Filho e ama o Filho, e o Filho amava o Pai, ama o Pai. E na cruz do Calvário, o Filho estava fazendo a vontade do Pai.
No Getsemane ele orou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Na cruz do Calvário, Jesus estava fazendo a vontade do Pai. Na cruz do Calvário, Jesus estava sendo o Cordeiro obediente. Na cruz do Calvário, Jesus estava sendo o sacrifício perfeito. Na cruz do Calvário, Jesus estava substituindo todo o sacrifício do Antigo Testamento. Na cruz do Calvário, Jesus estava dando um basta à religião. Na cruz do Calvário, Jesus estava dando um basta ao pecado. Na cruz do Calvário, Jesus estava dando um basta ao inferno. Na cruz do Calvário, Jesus estava restaurando a dignidade humana, a dignidade da criação. Portanto, aqui está o mistério mais profundo na escuridão da cruz. Como o Pai poderia mergulhar no Filho que amava nesses sofrimentos? Por favor, tente compreender o que está acontecendo, porque vai ao fundo da sua fé. Quando Cristo se torna nosso portador de pecados, Ele é mergulhado em todos os tormentos do sofrimento, em todos os tormentos da cruz, em toda a angústia da crucificação. Ele está sendo crucificado, Ele está sendo moído, Ele está sendo humilhado, Ele está sendo zombado, Ele está sendo criticado, Ele está sendo rejeitado, Ele está sendo abandonado, Ele está sendo cuspido, Ele está sendo ultrajado, Ele está sendo envergonhado, mas Ele está morrendo. Ele está morrendo. O Pai que o amava vira o seu rosto, e todos os confortos do Pai estão fora do alcance do Salvador. No auge da sua agonia, Jesus grita: meu Deus, por que me abandonastes? Ele estava em sofrimento consciente, psicológico e emocional. Ele estava na mais negra escuridão da história. Ele estava cercado por poderes demoníacos. Ele estava carregando o pecado de todos. Ele estava sob julgamento universal. Ele estava separado do amor de Deus, segundo aos Tessalonicenses 1:9. Quando as pessoas dizem: não existe inferno, não existe inferno, eu pergunto: então, do que se trata a cruz de Cristo? Porque a cruz, a escuridão, o abandono e o carregamento da culpa aconteceram. A razão pela qual tudo isso é que existe ira, abandono, escuridão e existe o inferno. Tudo isso foi derramado sobre Jesus. Ele absorveu em si mesmo para salvá-lo disso. O teólogo americano Richard Sibbes diz: tudo o que foi feito a Cristo será feito a todos os que acreditam nele. Tudo o que foi feito a Cristo, repito, será feito a todos aqueles que acreditam nele. Você acredita? Você acredita em Jesus Cristo? Você acredita que Jesus é o Filho de Deus? Você acredita que Jesus é a nossa salvação? Você acredita que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Você acredita que Jesus é a única solução para a humanidade? Você acredita que Jesus é a única resposta para o problema do pecado humano? Você acredita que sem Jesus não podemos fazer nada, não podemos ser nada, não somos nada e não iremos a lugar nenhum? Porque somente Jesus é o Salvador. Por isso que o teólogo Chibe diz: tudo que foi feito a Cristo será feito a todos que acreditam. Jesus morreu na cruz do Calvário para garantir a você a certeza de perdão, a certeza de vida eterna. A morte de Jesus Cristo é o centro, é o coração do cristianismo.
Sem a cruz de Jesus Cristo não existe cristianismo. Sem a cruz de Jesus Cristo não existe evangelho. Sem a cruz de Jesus Cristo não existe igreja. Sem a cruz de Jesus Cristo não existe Espírito Santo. Sem a cruz de Jesus Cristo não existe história. Sem a cruz de Jesus Cristo não existe sentido para viver. Mas com a cruz de Jesus Cristo, Deus nos garante a entrada nas mansões celestiais. Pela cruz de Jesus Cristo nós alcançamos a salvação eterna. É por isso que você deve vir a Ele, está nele, porque você não pode ser salvo sem Ele, você não pode ser perdoado sem Ele, você não pode ter comunhão com Deus sem Ele, você não pode entrar no céu sem Ele, você não pode ter uma nova vida sem Ele, você não pode ter perdão sem Ele, você não pode ser curado sem Ele, você não pode ter paz sem Ele, você não pode ter vida sem Ele, você não pode existir sem Ele, mas com Ele você pode ser salvo, com Ele você pode ter a vida, com Ele você pode ter o perdão, com Ele você pode ter a graça de Deus, com Ele você pode ter a vida eterna, com Ele você pode ter a libertação. É por isso que você deve vir a Ele, está nele, porque você não pode ser salvo sem Ele, você não pode ser curado sem Ele, você não pode ser sarado sem Ele, não pode chegar até Deus sem Ele, não pode, não pode, não pode. Mas Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e você só pode chegar a Deus através dEle. Você só pode chegar a Deus através de Jesus Cristo de Nazaré. Às vezes ouço irmãos dizerem assim: sei que Jesus morreu pelos meus pecados, mas não sinto que Deus me ama. Eu quero dizer, vá mais devagar. Antes de criar o universo, Deus Pai tinha você em vista e planejou tudo para você com amor. Nós hoje estamos aqui por causa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos completando 110 anos de história da Assembleia de Deus, por causa de Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. Por causa dele nós estamos aqui, por causa dele nós venceremos. Antes de você nascer, Deus o Filho tomou, se fez um ser humano, nasceu de uma virgem chamada Maria. Ele viveu uma vida perfeita e foi à cruz por você. Ele não deixou você ir à cruz, Ele foi à cruz por você. Ele não deixou você morrer eternamente, Ele ressuscitou por você. Ele não abandonará você, Ele voltará para buscar você. Ele voltará para te levar para toda a eternidade. Jesus Cristo voltará. Seus pecados foram lançados sobre Ele e Ele entrou no seu inferno. Ele entrou na sua angústia, Ele entrou no seu sofrimento. Ele foi excluído do amor do Pai temporariamente por você, e no escuro gritou: meu Deus, por que me abandonastes? Quem estava abandonando? Era eu e você. Mas Ele não nos abandonou. Nós estávamos abandonando a Deus, mas Ele não nos abandonou. Jesus Cristo é a nossa reconciliação. Jesus Cristo é a comunhão entre nós e Deus. A cruz, o Calvário, é a ponte que nos liga até a eternidade. Eu escrevi um livro sobre a curvatura da cruz. Não importa onde se encontra um ser humano, a cruz, ela faz uma curvatura, ela encontra você, ela encontrou você, o farol da cruz encontrou você, o farol da glória de Deus encontrou você, o farol do amor de Deus encontrou você, e você está aqui, agora salvo, perdoado, lavado, redimido pelo sangue de Jesus Cristo. Jesus não estava
na cruz agora. Ele não está na cruz agora. Ele ressuscitou. Quantos acreditam que ele ressuscitou? Jesus não está na cruz agora. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. E a prova da ressurreição de Jesus é uma só. Ele nos deu o Espírito Santo. Nós temos agora o Espírito Santo. O Espírito Santo é a evidência que Jesus ressuscitou. É por isso que João diz: eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com Espírito Santo e fogo. Quantos aqui já são batizados com o Espírito Santo? Ele ressuscitou e foi exaltado à destra do Pai. Seu sofrimento acabou. Seu triunfo é completo. A Bíblia diz que Jesus agora está à destra de Deus o Pai na eternidade, intercedendo por nós. João Damasceno e João Crisóstomo disseram que ele desceu, ninguém desceu mais profundo do que ele. Ele foi até o inferno e ninguém subiu mais alto do que ele. Ele está na eternidade à destra do Pai, intercedendo por nós. Por isso, meus amados irmãos, a mensagem da cruz é uma mensagem não apenas tridimensional, é uma mensagem eterna, é uma mensagem absoluta, é uma mensagem gloriosa, é uma mensagem poderosa, é uma mensagem imbatível. O julgamento justo de Deus pelo pecado caiu sobre Jesus. Ele o absolveu e o salvou. Ele exauriu e superou. É aqui que você se alegra. Cristo não foi vencido. Ele triunfou sobre o inferno por você na cruz. Cristo não foi vencido. Ele triunfou sobre o diabo na cruz. Cristo não foi vencido. Ele triunfou sobre o pecado na cruz. Cristo não foi vencido. Ele triunfou sobre o sofrimento na cruz. Cristo não foi vencido. Ele triunfou sobre o mal na cruz. Cristo não foi vencido. Cristo ressuscitou. No final dessas 3 horas de escuridão, a luz voltou. A luz está aqui. A luz está aqui. Então ele disse: está consumado. Tetelestai na língua grega. Resumindo, ele disse: está resolvido. Pode dizer para o teu irmão que está ao teu lado: está resolvido, está consumado, está acabado, a obra foi completada. O sacrifício de Jesus é o poder de Deus para a nossa libertação. E entregou-se à morte. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esta noite, nós podemos mais uma vez experimentar o poder da mensagem da cruz. Eu quero convidar você que ainda não é evangélico, ainda não recebeu Jesus como seu Salvador. Eu quero convidar você que tem uma doença, uma enfermidade, algum problema a resolver, vem à frente. Eu quero convidar você que quer receber uma renovação espiritual, vem à frente também. O nosso Deus é o Deus que salva. Fiquemos de pé. O nosso Deus é o Deus que liberta. Nosso Deus é o Deus que cura. Eu quero orar por você agora. Eu quero orar porque Jesus está aqui para curar. Eu tenho um filho de 35 anos de idade, mora na Europa. Há 15 anos atrás, ele estava na UTI entre a vida e a morte. Nós oramos a Deus, e numa visão Deus disse que ia curar.
e no mesmo dia da visão, na mesma semana, todos que estavam na UTI morreram, menos ele. Ele está curado até hoje, para a glória de Deus. O nosso Deus, Ele cura, porque a mensagem de Jesus Cristo na cruz do Calvário é uma mensagem de salvação, é uma mensagem de cura divina, é uma mensagem de libertação espiritual, é uma mensagem de vida eterna. Vem à frente, você que quer receber uma cura divina. Jesus pode curar você esta noite. Jesus pode curar você esta noite. Aqueles também que querem receber uma oração por renovação espiritual, batismo com o Espírito Santo, renovação de dons, vem à frente. Você que quer receber uma renovação de Deus, estarei orando por você também. Oh, aleluia. Pode vir, não tem problema. Nós estaremos orando. Meus amados irmãos, pessoas não evangélicas, não crentes, nós convidamos também. Se tem alguém perto de você que ainda não é salvo, não se converteu ainda, não recebeu Jesus como Salvador, convide essa pessoa, traga essa pessoa aqui à frente e nós estaremos orando também. A salvação de Deus está neste lugar, o milagre de Deus está neste lugar. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Espírito Santo, Espírito Santo. Meus irmãos, esta noite, orando aqui neste lugar, Deus me deu uma mensagem profética para o estado de Alagoas. Esta igreja que está completando 100 anos de história, esta igreja está passando por um processo de um grande avivamento espiritual. Nasceu nesse estado um avivamento poderoso da parte de Deus. Essa igreja vai crescer mais e mais ainda. Deus está multiplicando o seu rebanho. Deus está multiplicando a sua igreja. Deus está dando força para a sua igreja. Esta igreja pertence a Jesus Cristo de Nazaré. E nesta noite eu quero que você receba esta mensagem. Você que é pastor, você que é pregador, você que serve a Deus, saiba, Deus ainda tem grandes coisas a realizar neste estado e neste lugar, em nome de Jesus Cristo. Todos estão aqui? Aleluia, glória a Deus. Convido alguns obreiros que vêm aqui me ajudar. Vamos orar aqui com a imposição das mãos sobre essas pessoas. Vamos pedir a Deus a cura. Vamos pedir a Deus o milagre. Vamos pedir a Deus a salvação. Tem alguém aqui que está aceitando a Jesus como Salvador? Tem alguém aqui que está reconciliando? Aqueles que querem salvação, querem reconciliação, por favor, venha à frente. Nós estaremos orando. Curve a sua cabeça. Nosso Deus e Pai, obrigado, Espírito Santo, por esta noite. Obrigado, Senhor Jesus, por esta oportunidade. Nós estamos aqui, Senhor, pregando a Tua palavra, as terríveis imagens da cruz de Jesus Cristo. Tu és o Deus que salva, Tu és o Deus que liberta, Tu és o Deus que sara, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que prospera, Tu és o Deus que fala. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós oramos agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, receba a sua salvação, em nome de Jesus, receba a sua cura, em nome de Jesus, receba o seu milagre, em nome de Jesus, receba a vitória de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família, na autoridade do nome de Jesus. Amém.